Isso agora eu queria abordar um pouco a sua trajetória aí também com o tema. É, e antes disso perguntar é, como que era como que o senhor avalia a sua relação com a ciência antes e agora depois de entrar na função de ministro da ciência? Quer dizer, houve uma transformação, houve alguma percepção diferente de como que a ciência é no país? Eu, embora a ciência e as disciplinas científicas tenham leis universais, né, as políticas para as ciências não obedecem a leis universais, né. Por essa razão eu tenho assim a convicção de que há uma boa ciência e uma má ciência, como há uma boa política e uma má política. E muitas vezes a melhor ciência está a serviço da pior política. Nós temos, por exemplo, uma parte importante dos cientistas, dos centros de pesquisa e dos recursos para a ciência destinados, por exemplo, para pesquisar armas de destruição em massa, armas biológicas, armas químicas, né? E isso com o que há de melhor na ciência do mundo, né? Juntando com a pior política, que é a política da guerra. E há a boa política e a boa ciência quando você, por exemplo, né, destina recursos para pesquisar o caso das doenças esquecidas ou negligenciadas, né? Esse foi um dos acordos que nós fizemos com os Estados Unidos, né, que é uma preocupação deles também nesse sentido, né? Ou a pesquisa na área de energias renováveis, como nós fazemos com muitos países, inclusive com a China, ou a biotecnologia, que procura resolver a oferta de alimentos, né, em quantidade, qualidade, com segurança ambiental. Então, essas preocupações eu sempre levei em conta, né, desde quando no Congresso discuti a lei de patentes, ou a chamada lei de propriedade intelectual, de propriedade industrial, né, quando discuti a lei de biossegurança, quando discuti o Código Florestal. E quando eu vou para o Ministério, eu levo essas preocupações junto comigo, ou seja, eu sei que é preciso apoiar com a boa política a boa ciência, né? E que essa é a missão do Ministério, liderar esse esforço. O Ministério tem mais uma função institucional. O Ministério não é um instituto de pesquisa, ele tem vários institutos de pesquisa que coordena, que administra, mas o Ministério em si ele tem mais uma função institucional de liderar esse esforço, mas a principal audiência é a da ciência. Eu estive recentemente em Moscou, na agência espacial russa, que toca o programa civil e também o programa militar. E lá o presidente, o chefe da agência disse, olha, aqui nós executamos políticas. As políticas são concebidas e elaboradas na Academia de Ciências da Rússia. É lá que eles elaboram e a agência executa. Eu acho que o Ministério tem aproximadamente a função de liderar a valorização institucional, buscar recursos, proteger os interesses da ciência e da pesquisa, valorizá-los institucionalmente, mobilizar o Congresso, o Executivo e a própria sociedade, o movimento sindical, o empresarial, para proteger o esforço de ciência e pesquisa no país. O senhor mencionou essa questão aí que das academias e tudo mais. Muitos países, eles adotam um modelo do aconselhamento científico, né? Aquela figura do cientista-chefe diretamente assessorando o presidente, o primeiro-ministro. Em alguns países, cada ministério tem um cientista-chefe, né? Então, para lidar com como fazer uma ponte aí da comunidade científica com o tema em questão do ministério. No Brasil a gente não tem esse modelo, pelo menos não sistematizado, né? A gente tem talvez uma experiência que está para começar em São Paulo,
Eu queria saber o que o senhor acha disso, por que no Brasil a gente não poderia pensar num modelo desse, e quem que o senhor, quem assessora o senhor, quer dizer, o senhor consulta quem são as pessoas ou as comunidades que poderiam fazer esse papel, pelo menos no Ministério da Ciência? Eu sei que essa experiência existe no mundo, que é uma experiência bem-sucedida, que as academias de ciência ou as sociedades científicas têm um peso muito grande na elaboração da política de ciência, pesquisa e inovação em todos esses países. Nos Estados Unidos é assim, né? Quando o presidente Bill Clinton se deparava no começo da década de 90 com a chamada ameaça da superação dos Estados Unidos pelo Japão, em inovação, em industrialização, ele convocou pesquisadores para oferecer uma solução que foi oferecido um caminho muito óbvio, aparentemente simples, né, que era juntar os centros de pesquisa, os pesquisadores, as empresas com as suas encomendas e seus projetos e os recursos públicos para a pesquisa. Na China também existe uma força muito importante da academia, na Rússia também existe, na Alemanha também existe. E acho que o Brasil deve buscar esse caminho. Eu sei que há em São Paulo aqui a ideia de se criar uma espécie de consultoria científica no âmbito de cada ministério, de cada secretaria. Eu acho uma ideia muito boa. Nós estamos tateando, iniciando empiricamente no Ministério em alguns institutos. Ou seja, assessorar os nossos institutos de pesquisa com uma espécie de conselho científico. Eles têm apenas uma estrutura administrativa. O instituto, voltado para determinada disciplina ou para determinada área de pesquisa, na minha opinião, deveria ter um conselho científico, que já se forma para escolher algumas diretorias, que é o chamado comitê de busca. Não é um concurso, mas é como se fosse. Você nomeia uma comissão de alto nível que recebe os currículos, as propostas daqueles que se candidatam a dirigir esses institutos, e essa comissão de alto nível, com base no currículo, na proposta para a gestão do instituto e numa entrevista escolhe o diretor. Tem sido uma experiência bem sucedida. Agora, já foi levantada a hipótese de que se agregue a essa experiência também a necessidade de uma espécie de conselho científico. Eu acho que isso deve sair da informalidade, porque nós informalmente nos aconselhamos. Eu sempre procuro manter contato com a Academia Brasileira de Ciências, com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com as sociedades científicas, cada uma na sua disciplina, ou na de química, ou na de matemática, para dirigir as nossas instituições, mas acho que isso deveria obter um grau mínimo de formalidade, ou de formalização. E acho que os países que adotaram esse caminho, eles são bem-sucedidos e destaco, inclusive, desse caso da Rússia, né? Quando o presidente da Roscosmos, da instituição da agência espacial, disse, olha, é importante que o senhor leve em conta que aqui nós executamos políticas que são traçadas, diretrizes que são traçadas pela Academia de Ciência para a área espacial. E acho que nós devemos buscar também esse caminho. O senhor citou o caso dos INCTs, que estão com essa experiência de conselhos científicos internos assessorando a administração, né? O senhor pode citar quais que estão com essa experiência ou são todos? Não, porque nós temos instituições administradas com diferentes soluções de gestão e de escolha de dirigentes. Nós temos algumas organizações sociais e alguns institutos que formam esses comitês de busca, que são integrados por pesquisadores, cientistas, indicados um pelo Ministério, o outro por uma sociedade ligada à área de pesquisa, ou por academia de ciências, ou por sociedade do progresso da ciência. Esses comitês escolhem
uma lista tríplice que o ministro, entre os três, escolhe um. Geralmente eu tenho buscado obedecer, né, ao critério da lista previamente apontada, né. Mas há outros que já adotaram, por exemplo, o critério de não escolher, para fugir à pressão corporativista, de não escolher para a direção do Instituto um membro daquele Instituto. Escolher alguém ligado àquela área, àquela disciplina, mas de fora, que é um modelo que os americanos adotam também, para contrabalançar o corporativismo e dar mais independência na gestão. Essa é uma agenda que eu considero atual e considero importante. Eu indiquei uma comissão de fora do Ministério, né, para analisar o desempenho das nossas instituições de pesquisa, se elas estão sobrepondo, por exemplo, esforços, né, se uma não está fazendo a mesma coisa da outra e deixando de fazer alguma coisa que nenhuma das duas está fazendo. Esse estudo nós estamos elaborando com paciência, mas com a determinação de aumentar a eficiência do nosso sistema, que é razoavelmente sofisticado para as dimensões do Brasil, mas que precisa naturalmente de ampliar a eficiência, cuidando também da reposição dos pesquisadores. Nós estamos num período difícil, com muitos pesquisadores se aposentando nos próximos 5 anos, e esses cuidados nós estamos adotando. Esse estudo é interno ou ele vai ser divulgado? Vai ser divulgado. É pelo CGE? Não. O próprio Ministério, uma portaria, eu nomeei os integrantes, é uma comissão enxuta de 5 membros, né, que tem como presidente o professor Rogério Cerqueira Leite, que coordena, e eles estão realizando essa pesquisa e esse parecer.